No vídeo de hoje eu quero trazer apenas uma reflexão sobre um tema que é sobre jogos. Como é que as pessoas trocaram jogos, é, histórias incríveis, experiências boas com gameplay por jogos extremamente vazios, online, com interações vazias com outras pessoas, sabe? Eu vou falar mais nisso aqui no vídeo. Olha, não é de hoje que tá assim não, já tem alguns anos, sabe? É só você ver aí. Qual é o jogo de história que realmente foi bom, que realmente foi de certa forma, cara, uma coisa assim que gerou conexão. Eu acho que o último exemplo que eu vi, um dos últimos, com certeza foi o Red Dead Redemption 2. E esse jogo já foi lançado aqui há uns 7, 8 anos. E, bom, o que eu estou querendo dizer com isso, com essa comparação? Cara, hoje em dia não, já tem algum tempo, que você vê que o foco dos jogos é online. Até aí tudo bem, não tem problema. Só que, cara, é um online que eu não sei, cara, os jogos não mexem com você como era antigamente. Até a história de hoje em dia também não mexe, cara. Você vê que é uma história totalmente genérica, personagens ruins. E até mesmo se você for ver a parte técnica também não é lá essas coisas. Eu vou tentar falar mais sobre isso. Bom, quando eu digo experiências incríveis, eu citei o Red Dead Redemption 2, mas tem vários outros jogos, cara, que o foco é totalmente na história e no mundo ali e tal. E são jogos, cara, que necessariamente não precisa ser online, ter um online, para a pessoa ficar jogando ele. Bom, no caso do Red Dead Redemption 2, sim, tem um online, só que o principal ali, cara, é o personagem, o principal é a história, os personagens e todo aquele mundo aberto. Né? Mas tem vários outros jogos que são assim também, se você volta um pouco atrás. Cara, jogos como Resident Evil 4, né? E eu tô falando do clássico mesmo, versão lá do PlayStation 2. É um jogo que é jogado extremamente até hoje. E ele não precisou de um modo online. Tanto é que na época também não tinha isso, né? Pra você ver. Cara, um jogo que só tem um modo história, mas é extremamente jogado até os dias de hoje. É lembrado até os dias de hoje. Tanto é que se você entra aí no YouTube, são várias pessoas que fazem vídeos sobre ele, gameplays, curiosidades. Outro jogo também é o GTA San Andreas também, que está aí até hoje. Não tem online na versão que lançou não, mas no PC tem sim um modo online, mas o que eu quero dizer é que o jogo, cara, é tão focado ali em outras coisas que o online fica irrelevante. E você vê como é que tá hoje em dia. Na verdade não é hoje em dia não, já tem uns anos. Então você vê que cada vez mais os jogos estão do jeito que estão, tipo, não gera conexão, você compra um jogo hoje, zera ali o modo história, na semana que vem você nem lembra mais daquele jogo. Ou eu tô falando, ou eu tô inventando. Cara, você nem lembra mais. Hoje em dia os jogos não tem uma história que te prenda, personagens interessantes, é tudo bem raso. Mas isso daí, de certa forma, é culpa dos próprios jogadores que sinalizaram isso, né? Que estavam preferindo ter o modo online e tal, e não ter tantas histórias assim, histórias imersivas. E eu poderia citar vários exemplos aqui de jogos que têm uma história incrível, como o Red Dead Redemption 1, por exemplo, The Last of Us, e entre vários outros. Mas, voltando aqui ao assunto do vídeo, cara, de certa forma isso daí foi uma escolha dos jogadores. Teve um tempo aí que tinha jogos que tinha a parte da história sim, mas tinha um multiplayer.
Tinha um tempo, cara, que esses jogos nem modo história tava vindo mais. Só eram o multiplayer. E o que acontecia? As pessoas compravam em massa. Então as outras empresas vão entendendo que é isso que o público quer. Um outro exemplo aqui que eu falo também é dos jogos que saem quebrado hoje em dia, que é praticamente normal, né? O jogo lança ali todo quebrado, todo bugado e aos poucos ele vai sendo consertado. Cara, alguns anos atrás isso daí não era normal não. Era um ou outro que saía assim. A maioria saía, no mínimo, né, rodando decentemente. Mas hoje em dia não, você vê que a maioria dos jogos que lançam não é de agora, já é de um tempo. É quebrado, é problema disso, problema daquilo. Não são todos, mas você vê que a maioria sim. Então você vê, né, cara, que muitos jogos também têm o foco online, não tem problema disso. Só que, cara, cadê os jogos de história? Histórias imersivas, mundos abertos interessantes. Não tem, cara, é tudo raso. Pelo menos assim, é a minha visão que eu vejo. Eu sou um cara, eu já falei aqui em outros vídeos que eu estou extremamente decepcionado com a atual indústria de jogos. Cara, nenhum jogo aí que lança consegue me chamar a atenção. Eu até tento gostar, mas eu não consigo. E não é coisa assim de nostalgia, que os antigos são melhores. Não, eu gostaria muito de jogar os jogos novos, só que, mano, eu não consigo gostar deles. Eu já falei disso aqui. Você vê que a maioria, sim, cara, todo mundo prefere um jogo online e tal, do que um jogo com a história. Não só a história, mas personagens, um jogo mais imersivo, né, de certa forma. Tá muito difícil, pelo menos pra mim, é minha opinião. Talvez você discorde e tudo bem. Mas, cara, tá muito complicado. Eu vejo que as pessoas estão trocando. Não é de agora não. Já é de um tempo que as pessoas estão trocando experiências de histórias e tal por conexões rápidas, jogos rápidos, focados ali no online. E é muito complicado, cara. Não é à toa aí também que a indústria tá do jeito que tá. Bom, o foco é o GTA 6, né? É o único jogo que eu vejo que, cara, vai trazer alguma coisa diferente nessa geração. Eu espero que realmente esse jogo seja lançado o mais rápido possível pra gente poder ver, né? Até quem não gosta de GTA tá esperando esse jogo porque, cara, é o único jogo que pode trazer alguma coisa diferente nessa geração. Vamos esperar, mas é minha opinião, eu poderia falar mais coisas, só que eu não gosto de fazer vídeo muito longo, então eu tento resumir ao máximo. Mas essa é a minha opinião. As pessoas estão trocando sim é, jogos com a história incríveis por jogos rasos, sabe? Rápidos, no foco ali no online. E, cara, você não tem mais grandes histórias em jogos, pelo menos não pra mim. Mas se você volta alguns anos atrás, você vê que tem vários jogos aí que, mano, a história é lembrada aí até hoje. O próprio Red Dead Redemption 2, como eu disse. Cara, não tem uma pessoa que jogou esse jogo e não elogia a história ou os personagens. É claro que o ritmo desse jogo é mais lento, nem todo mundo é, gosta, mas no termo de história e personagens, cara, todo mundo concorda que o jogo é realmente incrível. Mas aí é só um exemplo, né? Se você voltar mais anos, você vai encontrar várias. Mas é isso, foi o vídeo e até a próxima.